Saudações, Vai, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 389. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com a Ana e com o Gibson. No momento estranho, vamos dizer, no mínimo, da história do Corinthians. Vocês estão meio estranhos? Parece que tem uma coisa fora do lugar na minha existência. Vocês estão assim também, não? Olha, depois da pandemia, né? A gente achava que não ia ter mais nada, agora parece tudo normal, né? Sei lá, mas não estamos num momento convencional, não estamos, né? Com o campeonato parado, a saída do Cássio, então parece que o mundo tá mudando mesmo. É estranho, né? Não ter jogo do Corinthians já é estranho, né? Com todas essas mudanças aí que a Ana falou, também a gente fica meio desnorteado. Afinal, o Corinthians é que dá norte aqui pro futebol brasileiro, né? Então, sem jogo, a gente fica aqui com as outras especulações, assim, né? Com a saída do Cássio, com outro jogador vestindo a nossa camisa, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. Tem aquela propaganda antiga, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Boberindos foi pra casa do caralho, né? E, bicho, tudo muda, cara, tudo muda. Cassião foi embora, faz parte. Não tem jeito, meus amigos. Vamos começar então esse podcast falando exatamente da saída do gigante Cássio do Corinthians. Queria começar, claro, agradecendo o Cássio por esses 12 anos aí na frente do nosso gol, defendendo as nossas metas. Uma surpresa, uma surpresa da maneira que foi. Por outro lado, também era alguma coisa que já vinha se caminhando, digamos assim, nos últimos anos. Acho que desde o momento que o Carlos Miguel aparece ali, a gente, aqui da Irmandade pelo menos, sempre fala, putz, cuidado, Cássio! O Cássio sendo questionado em vários momentos recentes da história, né? E agora ele resolveu sair. Enfim, a gente já tinha comentado no podcast anterior essa história do Cruzeiro, e na verdade eu trouxe aqui mais a renovação, eu achava mais importante o Corinthians até renovar com o Carlos Miguel, e aí durante a semana se confirmou enfim, todo mundo tá sabendo para onde ele vai, mas ele não falou ainda, né? Pode ser que mude também, mas enfim, tudo indica que ele vai pro Cruzeiro. O anúncio na sexta-feira e a coletiva no sábado, uma coletiva grande e tal. Eu separei uma frase do final da coletiva. Eu acho que ela resume um pouco o que foi a declaração dele, como foi a coletiva dele ontem, lá no CT do Corinthians. Olha, primeiro agradecer, né, toda a nação corintiana, né? Eu acho que o momento de eu ter saído foi uma decisão que eu achava que tinha que sair. Não foi por nenhum problema com ninguém da diretoria, não foi nenhum problema com ninguém, treinador, jogador, não foi questão financeira, foi o momento que eu achava que tinha que ir. E agradeço, torcida corintiana, muito obrigado por tudo. Saiu muito em paz porque eu tentei fazer de tudo para ajudar vocês, para trazer alegria para vocês. Desejo muito sucesso pro futuro. E eu tenho certeza que o Corinthians está no caminho certo. Infelizmente meu ciclo se acabou aqui, mas agradeço de coração todo o respeito, todo o carinho que vocês tiveram por mim aqui. Agora é um novo ciclo, é uma nova etapa da minha carreira. Creio que algumas pessoas não ficaram felizes com isso, mas me perdoa, eu acho que era o momento de eu seguir meu caminho. Muito obrigado a todos. Aí as palavras do Cássio ali no final da coletiva que ele deu. E assim, sempre que a gente fala do Cássio aqui, eu sempre chamo o Dudu primeiro. Não vai ser diferente, o Dudu que é um fãzaço do gigante. Todos aqui somos, mas eu sinto no Dudu um fanatismo maior ainda, né? Se é que é possível. Como é que você tomou essa notícia, essa informação? Enfim, você que dizia no podcast passado, não, eu tenho certeza que ele vai recuperar a posição, gostaria de ver ele ultrapassar o Vladimir, você falou isso com todas essas palavras no podcast anterior, e agora os seus desejos no podcast anterior não serão atendidos. Como é que você viu essa saída aí do gigante, Dudu? Quando a gente fala de ídolo, a gente tem que tomar um cuidado especial, um carinho que a gente tem, é óbvio que a gente gosta, todo mundo dele. Tem gente que gosta mais, gente que gosta um pouco menos, que a gente tem que avaliar toda a carreira dele, né? Quando ele chegou, ele começou no banco, sendo o terceiro goleiro, assumiu depois a titularidade. Eu acredito que ele elevou o patamar do Corinthians, né? Não que o Cássio é maior que o Corinthians, porque nenhum jogador é maior que o Corinthians, mas
O Cássio levou o Corinthians de um patamar. Assim como eu acho que o Basílio fez com o título de 77, né, a democracia fez nos anos, o Cássio com os títulos da Libertadores e do Mundial colocou o Corinthians num patamar maior do que já estava. E eu acho que muito interessante assim a parte dele não ter se envolvido em extracampo, né? Confusões, sempre foi um cara muito sereno, ele sempre respeitou a camisa do Corinthians, mas eu não conseguia imaginar o Cássio saído do Corinthians antes de finalizar a carreira dele, parando com 36, 37, 38 anos, não sei, e saído do campo para assumir um posto, talvez na diretoria, um extracampo, eu imaginava dessa forma. Mas a vontade do jogador, ele quis sair, a gente tem que respeitar, sou muito grato pelo Cássio, né? Foi e sempre será um gigante. Vai dar até uma pena agora, né? De enfrentar o Cruzeiro, acho que na primeira partida, se ele for para lá. Meus eternos agradecimentos pelo Cássio, que ele continue sendo feliz, mas eu continuo sendo corintiano, agora é Carlos Miguel. Volto aqui falar que eu acho que nós estamos muito bem servidos de goleiro. Eu gosto do Donelli e eu acho que o Felipe também é um muito bom goleiro, ou seja, nós estamos bem servidos de goleiro. Mas que o Cássio seja feliz. Obrigado, gigante. Siga em paz. Foi uma despedida simples, né, Ana? Ele saiu só numa coletiva, não teve festa, não teve jogo de despedida. Mas, segundo ele próprio, na coletiva foi um desejo do Cássio sair dessa forma mais simples, mais silenciosa, digamos assim. E você, como é que você viu a saída do gigante Cássio? Para mim, o ídolo, como o Dudu falou, é a carreira toda. A carreira vai do começo ao fim, né? Ele é grato, para mim, mais a renovação e transparência do que o Corinthians, porque foi o Andrés que tirou ele de lá do ostracismo na Holanda, quando ele estava lá como terceiro goleiro na Holanda e ninguém lembrava dele. Para mim, isso ficou muito claro. Para mim, um ídolo, ele é do começo ao fim. Ele era meu ídolo até essa semana. Ele me lembrou muito quando eu queria me livrar de um emprego, que eu abri mão de 13º, eu abri mão de tudo. Eu falei, eu só quero sair daqui. Pra mim, ele fez isso. Eu não quero nada, eu só quero sair daqui. Então, assim, eu não posso chamar alguém de ídolo do Corinthians, alguém que quis se livrar do Corinthians. Pra mim, ficou muito claro essa semana. Porque, assim, por quê? Porque ele tá indo pro Cruzeiro, direito dele. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, né? Mas ele tá indo... Ele não pode ser escalado num primeiro momento. Não é nem porque não tá tendo jogo, é porque a janela tá fechada. Então, ele tá indo lá treinar. Ele tá indo para um time onde ele não vai ter pressão. Ele falou que ele tava mal psicologicamente, né? E eu acredito nele. Mas ele tá indo para um time onde não vai ter pressão, onde um mês atrás escorraçou um goleiro por más atuações, né? Então ele faz da vida dele o que ele quiser. Ele vai ser feliz aonde ele quiser. Mas a saída dele... E eu achei que eu tava exagerando, mas hoje quando eu vi a saída do Klopp, não dá nem para comparar uma emoção com a outra. Parece que ele passou 12 anos no Corinthians e não foi nada. Não aconteceu nada. Ele estava saindo como eu quero me livrar disso aqui logo, pelo amor de Deus. Então, assim, isso, pra mim, não pode ser considerado mais ídolo do Corinthians. Ele foi um jogador importante, um jogador que marcou uma época, viveu 12 anos, um dos maiores goleiros que já passou pela história do Corinthians, como profissional. Ídolo, pra ser admirado, eu não posso, porque eu admiro mais o Corinthians. Então, eu não posso admirar alguém que quis se livrar do Corinthians. E aí, Gibson, como a Ana falou, né, ele só vai poder jogar em julho, independente... A não ser que ele vá pro exterior, enfim, vá para outro clube que a gente não tá nem falando aqui, mas a princípio todo mundo tá falando que ele vai parar lá em Minas, ele só vai poder jogar em julho. Tinha contrato até o fim de 2024 aqui, ele falou, e o Augusto de Melo falou, ofereceu uma renovação e tal, e ele deixou claro que ele que quis sair, não tem nada de questão financeira envolvida na saída dele. Como é que você viu? Você tá mais... pro Dudu, mais triste ou mais raivoso que nem a Ana, assim? Não, eu tô triste com a saída dele, porque pra mim ele é e vai continuar sendo o ídolo, independente dessa saída dele agora. Nisso eu vou tomar a liberdade de discordar da Ana. Pra mim ele não quis se livrar do Corinthians. Pra mim ele quis se livrar da situação que ele tava. É diferente, não era o Corinthians. E pra mim tem uma questão que é a seguinte. Ele tá o dia inteiro treinando lá, né, com o Carlos Miguel. Ele sabe muito bem há quanto tempo o Carlos Miguel tá pedindo passagem ali. E não é de agora, né? O Cássio já foi questionado um pouco ano passado, ano retrasado, enfim, nos últimos anos todos tem sido questionado. E tem um cara com aquele tamanho, rápido daquele jeito, com aquela agilidade, a única coisa que o Carlos Miguel não tem, que o Cássio tem, é experiência. O Carlos Miguel só vai ter isso
a hora que assumir e rodar o time jogando, enfim, jogos de verdade e não treino. Treino é treino, jogo é jogo. E a partir do momento que ele é trocado, enfim, ele tem aquele desabafo depois daquela partida e é trocado, enfim, vamos dar um tempo pro Cássio ficar tranquilo ali. Ele sabe que ele não vai voltar. Então, assim, pro cara que tá acostumado, que é titular há 12 anos, eu acho que ele tá afim de jogar. Ele sabe que a carreira dele tá acabando, ele não é idiota, né? Tem 36 anos de idade. E eu comentei aqui num outro podcast que eu não gostaria de ver acontecer com ele o que aconteceu, por exemplo, com o Ceni, tomando frango, falhando em lances bestas, né? A ponto que a torcida do Corinthians ia pro estádio com cartaz, fica Ceni. Quando a torcida adversária tá pedindo pra você ficar, é porque já passou da hora de você sair. Então eu não gostaria de ver isso acontecer com o Cássio. E eu acho que goleiros têm uma dificuldade maior do que os outros jogadores de achar o ponto de parar. E assim, eu acho que ele tá feliz até pelo fato do Carlos Miguel. Pô, o Carlos Miguel vai ter oportunidade agora, bicho. Vai lá, joga aí. Com a idade do Carlos Miguel, ele tem tudo pra fazer exatamente o que o Cássio fez até hoje. Jogar aí 11, 12 anos no clube, se quiser. Eu acho que ele saiu porque ele quer jogar. Só isso. E assim, cara, você pegar... Quem que é ídolo no Corinthians? Vamos fazer uma votação rápida aqui. Guilherme, quais são os seus 3 maiores ídolos do Corinthians? O Sócrates, você me pegou aqui desprevenida. Não, rapidinho. O Sócrates, assim, eu acho que o Neto, o Sócrates, o Neto e o Vladimir, eu gosto muito do Vladimir. Tudo bem, Vladimir. Ana, fala os seus 3, chuta. Qual que é? Rapidinho assim, só. De infância, o Ronaldo, Marcelinho e eu gosto do Zé Maria. Aí, Dudu, fala os seus 3 aí. Fala qualquer 3, seu X. Por ordem, Neto, Marcelinho, Cássio. Nenhum desses caras terminou a carreira no Corinthians. Todos eles saíram muito antes e terminaram depois até em times adversários. Assim, jogaram muito menos tempo no clube. Eu não vejo essa saída do Cássio, pra mim não deixa de ser ídolo por causa disso. É que eu acho que tá quente agora. Passado a poeira, o que vai restar só é a história do cara no clube. Essa ninguém vai mexer. Eu não acho que seja. Hã? Eu não acho que seja putice, entendeu? Porque Deus nos livre, quarta-feira o Carlos Miguel estira o músculo. Vai cobrar um tiro de meta e estira o músculo. O que nós vamos fazer? Jogar com uns 3, 4 meses com Felipe Longo e Donelli? Então eu acho que. Mas eu acho que um ídolo do Corinthians, ele transcende só o ego dele. Se ele falou que ele podia ter saído no final do ano. Será que se ele tivesse saído no final do ano, nós tínhamos vendido o Ivan pro Internacional? Que já tem uma rodagem maior que o Donelli? Então, pra mim, o momento que ele saiu é péssimo. Pra mim, ele não aguentou ficar 4, 5 jogos na reserva. Ah, ele pode ficar? Pode. Mas o Walter também machucou. O Carlos Miguel podia falhar em 3 jogos aí, falar não tô bem, precisa voltar o Cássio. Ele precisa pensar mais no time do que nele. Fez isso, de não abandonar o clube, de não sair. Mas acho que se fosse por dinheiro, eu entenderia mais do que simplesmente eu não aguento ficar na reserva. Porque pra mim é isso, é o ego dele falando, não, eu não posso ficar na reserva do Corinthians. Não vejo dessa maneira. Mas respeito a sua opinião, enfim. Eu senti na coletiva do Cássio que ele jogou um grande... Não é você, mas sou eu. Sabe, aqueles... Enfim, que a gente vê muito em filme, os caras assim, ensaiando pra terminar uma relação. Ah, não sou eu, não é você, sou eu e tal. Ele jogou um grande desses pro Corinthians e pra torcida. E até vou ligar um pouco com o que a Ana falou, né? Da situação do emprego, que ela queria sair e tal. E eu acho que se chega nessa situação, tem que deixar ir embora mesmo. Melhor ir. E nesse sentido, eu acho que ele realmente, eu acho que tá claro, ele tava em paz, ele tava muito em paz do que os torcedores aqui, dos que os torcedores na rede social, do que a Irmandade aqui, com a decisão dele. Ele tava bem em paz e seguro da decisão dele, né? E isso me trouxe essa coisa, eu acho que era o momento dele sair mesmo, assim. Se ele sai no começo do ano, como a Ana falou, ia ter essa coisa da diretoria tá mudando de comando. De repente vamos começar a falar que é alguma coisa com o Mano Menezes, enfim. Iam falar da pressão de qualquer forma, iam falar do Carlos Miguel de qualquer forma, e não ia ser legal. Agora, o Carlos Miguel assumiu, já jogou 5 jogos, foi bem, tá sendo elogiado, tá passando por um momento de renovação do Corinthians aí, mudanças geral de diretoria, de jogadores... E é uma fase de renovação do clube e ele sentiu o momento, acho que ele tá ligado nessa coisa do universo e falou, agora é hora de eu ir embora também, aproveitar, a pressão tá aqui gigantesca em cima da minha cabeça. Se ele volta, por exemplo, num jogo decisivo, vai que acontece alguma coisa com o Carlos Miguel, contusão, cartão amarelo, o Cássio volta, faz uma partida espetacular, defende pênalti, sei lá, sai ovacionado pela torcida, no jogo seguinte, quem que
o Corinthians vai colocar no jogo, no gol? O Cássio, de novo, claro. E aí o Cássio vai voltar a sentir toda aquela pressão, numa falha, talvez a torcida caia em cima dele de novo e vai voltar todo esse ciclo. Então, de repente, era melhor ele sair, tá? O gol tá entregue, tô deixando minha sucessão aqui garantida. Eu acho que todo término, e aí é um pouco pra Ana, enfim, pra todo mundo aqui, nunca é do jeito que as duas partes querem, né? Terminamos, foi uma decisão em comum acordo ali, foi tranquilo e tal. Isso não existe, né? Acho que uma das partes tá mais feliz do que a outra. Hoje eu vejo o Cássio muito mais feliz com essa decisão do que os corintianos. Mas talvez daqui a algum tempo, pode ser que a gente veja de outra forma. Enfim, o Cássio tá saindo e os números dele são espetaculares, né? Números expressivos aí, 712 jogos, 4.488 dias aí no Corinthians. E Ana, nesse levantamento ele fez quase 500 jogos ao lado do Fagner. Hoje o Fagner é o cara, depois do Cássio, né? Ele é a tal liderança, é o cara com mais jogos, tem sido o capitão, né? Nesse momento que o Cássio saiu titular, é o Cássio na reserva. Você acha que o próximo agora é o Fagner, nesse momento de renovação aí do Corinthians? O próximo é o Fagner? Acho que sim, faz parte da mesma panelinha que continua falando, mesmo sendo comentarista, fala, que a torcida quer expulsar todos eles, então próximo a sair deve ser o Fagner. Você acha que o Mateuzinho tá pronto, Ana, pra assumir a posição ali? Do mesmo jeito que o Carlos Miguel, a gente percebeu que tá pronto pro substituir o Cássio? Sim, mas eu acho que isso vai ser aos poucos, na verdade. Eu acho que vai ser um revezamento no início. E o Mateuzinho tá pronto para assumir e para ser titular. Eu acho que o ano que vem do Corinthians eu não vejo nenhum problema em ele ser titular do Corinthians. E Dudu, mais uns números aqui. O Cássio leva vantagem em todos os clássicos que ele disputou, né? Nos números, ele ganhou, teve mais vitórias contra todos nossos três principais adversários aqui do que derrotas. Histórico, né? Ele sabia ganhar esses jogos importantes. Ele era jogador de jogos decisivos, né? De jogos grandes. Isso a gente viu tanto no time bom quanto no time ruim, que também pegou alguns times fracos e ele sempre se destacava, né? Ele sempre mostrou, sempre se colocou à disposição, dava cara para bater e os números são a prova disso. Tem que agradecer, enaltecer, né? E torcer para que o Carlos Miguel ele fique que nem o Gibson falou. Se ele ficar 12 anos aí agora, ele já tá 2, né? No Corinthians, 2 e pouco. Mas jogando agora ele vai ter oportunidade. Quem sabe não vai ser ele também a chegar aí a 600, 700 jogos. E agora, Gibson, o Dudu já falou ali, né? Ele acha que a gente não precisa de outro goleiro. Você acha que o Corinthians precisa ir atrás de outro goleiro, enfim, para pressionar um pouco o Carlos Miguel, para ser uma competição ali ou não? Eu acho que assim, pode até ir atrás, eu acho que não tem pressa. Eu não acho que o Corinthians tá mal de goleiro, né, assim, desesperadamente. Talvez até vá atrás de alguém, mas eu acho que não tem urgência. Não tem urgência nenhuma. Acho que a gente tá bem servido de goleiro. O meu único receio com o Carlos Miguel, assim, é o assédio lá de fora. Os caras veem um goleiro desse tamanho, rápido, com reflexo bom. Cara, a hora que chegar ali, chega em euro, cara. Então depende da quantidade que chegar, o cara pode sair. Eu espero que ele fique. Inclusive, pra mim, com essa saída do Cássio, eu ofereceria uma renovação de contrato com um valor bem mais substancial e uma multa bem mais alta pro Carlos Miguel agora, né? Já. Ô Gui, deixa eu só dar uma informação. Não gosto muito de falar de salário, mas tem informação do meu timão. Não vou revelar o salário dele aqui, mas parece que a multa rescisória do Carlos Miguel é de 100 milhões de reais para o mercado nacional e 50 milhões de euros para o exterior. Já é um valor bem substancial, que nem o Gibson falou, então se oferecerem uma renovação agora, provavelmente esses valores irão aumentar. Bom, desejamos aí ao Cássio boa sorte aí, obrigado. E vamos em frente, o Corinthians continua. Essa semana, e eu tinha a ideia dessa semana de dar o nome desse episódio de podcast pelas barbas do profeta, para lamentar aí e venerar o Silvio Luiz, né, que faleceu nesse meio de semana. E vale também lembrar o Antero Greco, né, que escrevia aí no jornal, tinha participação na ESPN, um cara conhecido, duas figuras do jornalismo esportivo que nos deixaram aí importantes na nossa criação, né, de torcedor. Enfim, acho que todos nós aqui crescemos escutando essas duas figuras e as duas muito simpáticas, muito divertidas, sempre trazendo muita alegria pro futebol aí. Enfim, uma pena, né, Ana, que nos deixaram. Sim, com certeza, né? Foram os dois no mesmo dia, né?
meus sentimentos aí à família. São duas pessoas que eram muito queridas, pelo menos parecia assim no mundo esportivo, né? Mas infelizmente, né, os dois tiveram doenças diferentes, mas doenças que foram irreversíveis aí nos últimos meses. O Antero acaba divertido, enfim. Eu acompanhava pouco dele, mas obviamente que todo mundo sabe quem que é e a dupla dele lá com o Amigão, enfim, pô, os caras... Puta astral, enfim, era uma dupla engraçada. Agora, o Silvio Luiz, cara, pra quem é da nossa geração, aquilo ali é formação no futebol. Eu tenho lembrança, assim, de pequeno, de ligar jogo pra ver, assistir jogo na televisão, porque era ele que tava narrando. Era jogo que nem me interessava, eu não queria nem saber que pô, o jogo era aquele. Eu nunca aconteceu isso com nenhum outro narrador na minha vida. Cara, o Silvio Luiz era demais narrando o jogo, cara. Era matador. E quanto pior era o jogo, mais interessante era ele, porque ele avacalhava. Ele não tinha a menor piedade de falar que os caras eram grossos, os caras eram ruins, né? Eu me lembro, tava uma draga o jogo, cara, horrível, assim, ninguém nem conseguia chutar no gol. E aí chegou uma hora que um dos câmeras lá que estavam transmitindo, né, passou assim pela arquibancada e tal, e aí tinha um casal lá que, tipo, não tava prestando atenção no jogo, tava lá namorando, se beijando e tal, né, ali conversando. E aí o Silvio Luiz falou pro cara, não, volta lá. E, cara, ele deixou, tipo, acho que uns 5 minutos a câmera filmando o casal, ele falando, aí, ó, tá vendo? Ó o Amor, vamos assistir o Amor, que é muito melhor do que ver essa porcaria desse jogo que a gente tá vendo aqui agora. Não merece a nossa atenção. Bom, esse casal é muito mais legal, deixa ele nesse casal. Cara, ele ficou um tempão ali, né? Minutos ali, né? Cara, isso, ninguém mais faz isso hoje em dia, assim, cara, sabe? Tipo, enfim, nem naquela época fazia só ele fazer isso, enfim, né? Mas era o único narrador até hoje que eu ligava o jogo pra ver quando era... E não tem nenhum outro narrador com que eu tenha a menor vontade de fazer isso. Muito pelo contrário, tem aqueles caras que transmitem na Champions que eu quero matar, o cara tudo berra. Tudo berrando, e tudo é maravilhoso, isso é histórico. O cara bateu escanteio, esse escanteio é histórico. Ah, vai se fuder, cara. Né? Tá cara chato do caralho. Então, por mais gente que nem o Silvio Luiz na narração esportiva e na imprensa esportiva, porque tô sentindo falta. E agora vamos sentir falta mais ainda. Olha, falar rapidamente aqui, eu tive o prazer de conhecer o Antero Greco, uma pessoa fantástica. Eu não consegui conhecer o Amigão, mas conheci muita gente lá da ESPN, mas o Antero sempre recebia de braços abertos, sempre parava para tirar foto, perguntava se ficar legal, fazia o jeito, eu tô bem na foto? Fala, cara, você é o Antero Greco, quem tem que estar bem na foto sou eu, não você, né? Enfim, lamento bastante, minha solidariedade às famílias. E o Silvio Luiz, concordo com muita coisa aí que o Gibson falou. É pra mim um dos três maiores, né? O Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Mas o Silvio Luiz tem aquele critério de gritar gol sem gritar gol, né? A gente comemorava o gol sem gritar gol. É fato raro isso na narração hoje em dia e ele já fazia isso lá atrás, né? Espero que eles possam descansar em paz. Obrigado também por fazerem as nossas tardes, noites, manhãs mais divertidas e fazer com que a gente enxergasse o futebol de uma forma diferente. Boa, Dudu. E fica aqui a minha dica cultural. Você que gosta do Silvio Luiz, procura aí, deve ter no YouTube, deve estar nas redes aí em algum lugar. O Mundo Segundo Silvio Luiz. É um curta-metragem dos anos 90, sei lá. Enfim, muito divertido, com a narração do grande Silvio Luiz. E é uma pena que o Silvio Luiz nunca foi o narrador né? Nunca foi o primeiro narrador de nenhuma emissora. Até pelo seja debochado, engraçado. Não sei se as emissoras tinham um certo medo e nos jogos importantes sempre colocava o cara que era mais sério e tal. Mas ele sempre foi um dos mais queridos pelos torcedores, sem dúvida nenhuma, né? Bom, meus amigos, esse fim de semana não teve futebol, como a gente tinha comentado no podcast anterior, né? Tava marcado, mas enfim, os clubes ainda estavam conversando e o Gibson tinha falado, vai subir porque vai chover mais lá e vão cancelar as rodadas e não deu outra. O Gibson previu o futuro, impressionante a bola de cristal do Gibson. Aí. O nível subiu. Quantos clubes? Foram 15 clubes a favor da paralisação, né? Não é isso? E 5 contra a paralisação do campeonato. O Corinthians está entre os que foram contra a paralisação, não é isso, Dudu? Contra a paralisação foram os 4 aqui de São Paulo, o Flamengo do Rio, Bahia e o Vitória. O resto foram a favor da paralisação. Acho que o Bahia e o Vitória depois eles mudaram de lado, enfim. Na hora do H ali, acho que eles viram que ia mudar, não ia ter jeito e resolveram acompanhar a maioria ali. De qualquer forma, o campeonato parou 2 rodadas, eu até acho que pode aumentar isso, né? Porque hoje eu estava olhando, o nível lá do Guaíba ainda está 4,5 metros acima do normal. Eu acho que ainda vai demorar mais uns 20 dias ali para terminar de baixar e depois os clubes ainda tem que se reconstruir, né?
o gramado, refazer o gramado, como é que eles vão mandar jogos lá? Eles perderam muito equipamento de ginástica e, enfim, computador, imagino, documentos. Eles precisam refazer tudo lá. O estádio do Grêmio e do Inter ainda tá debaixo d'água, né? Eles deram, segundo o estudo deles, eles acham que eles vão estar aptos para começar a fazer alguma reforma daqui a 3 meses. Porque o Grêmio já tá até treinando aqui no Corinthians, mas enfim, é muito tempo, não sei como é que vai ser essa questão no campeonato, mas eu tô achando que vão ser só essas 2 rodadas mesmo, viu, Gui? Infelizmente. Tem que secar tudo, não é só sair a água. Quando sair a água, quando baixar o nível lá dos estádios, né? Aí vai ter que esperar secar tudo pra poder ver exatamente o que vai precisar fazer, e aí provavelmente não vai ser pouca coisa. Então, assim, vai demorar muito mais do que isso, eu acho. Vão ser pelo menos meses e meses, talvez até o fim do ano, pra começar, pra conseguir recuperar pra valer os estádios, né? Mas eu acho, e aí só argumentando contra o Gui, falou, eu acho que eles não vão cancelar mais rodadas do Brasileiro, porque o Grêmio já tá treinando aqui em São Paulo, inclusive no CT do Corinthians. Assim, os times já estão se preparando pra voltar a jogar. É justo? Não é, assim, não vão jogar de igual pra igual com os outros times, né, enfim. Talvez a CBS tenha que passar uma regra ali, o time não cai esse ano, aquelas coisas, enfim. Mas eu acho que vai ser muito difícil eles pararem de jogar o campeonato mais do que essas 2 semanas. Os times vão ter que se adaptar, né? Então eu acho que vão ser só essas 2 semaninhas mesmo e deve voltar logo na sequência. Enfim, o Corinthians nesse fim de semana ia jogar contra o Botafogo, né? A rodada foi adiada. No final de semana que vem, que também tá adiada, iria jogar contra o Atlético Goianiense. Teoricamente, voltaria na outra rodada ainda, que é o clássico contra o time lá da Vila Sônia. Como o Dudu e o Gibson falaram, o Grêmio tá aqui treinando no CT do Corinthians e deve mandar os jogos em Curitiba, pelo que eu entendi. Eles escolheram o CT do Corinthians porque eles conseguem ficar hospedados ali. Tá muito próximo do aeroporto, então a viagem acaba sendo mais rápido. E o Inter de Porto Alegre, se não me engano, tá treinando e vai jogar em Itu. Achei essa escolha meio esquisita, mas pelo que eu entendi é isso mesmo, que ele tá treinando e vai jogar em Itu. Isso mesmo, Gui. O Grêmio escolheu lá, até porque, apesar de eu estar no Corinthians, mas as delegações não se encontram, então não ficam vendo treinamento, existe uma separação lá, tá próximo. E o Inter acabou escolhendo Itu porque também foi um dos lugares lá, sede da Copa do Mundo, né? A seleção do Japão ficou lá. Então é um lugar com bastante estrutura, campos, a parte de treinamento. E também não está tão longe assim do aeroporto de Campinas, ou se precisar vir para o aeroporto de Guarulhos, né? Um pouco mais distante, mas dá para fazer essa parte de jogos. Por isso que o Grêmio escolheu o CT do Corinthians e o Inter foi para Itu. Mas o Juventude se recusou a jogar fora. Vai ter que resolver o Juventude. E é um direito deles também, né? O mando é deles, enfim, acho que eles têm que segurar isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E o feminino, Ana? Por que o feminino não parou? Alguém se discute isso? Não tem nenhuma informação sobre os times femininos. Os jogos dela simplesmente não estão acontecendo, mas o calendário feminino é um calendário menos apertado, né? Então, mesmo que depois tenha que estender o Campeonato Brasileiro Feminino, não tem tanto problema assim, mas o Campeonato Brasileiro Feminino continua, só não estão jogando Inter e Grêmio. Quase não tem informação nenhuma, né, do Campeonato Feminino. A CBF não consegue nem tomar conta do masculino, quanto mais do feminino. E essa semana teve essa polêmica aí do Gabigol vestindo aquela camisa linda do Corinthians All Black, sendo flagrado ali num momento de descontração dele, publicaram nas redes sociais. O que você achou de tudo isso? Não é frescura, não é frescura? Ele já tá acertado com o Corinthians, vem, não vem? Olha, acertado com o Corinthians eu não acho que ele tá. Eu acho que ele tem consciência de que ele não vai renovar com o Flamengo. E ele tá tentando cavar aí uma maneira de ser transferido para algum lugar. E um lugar que abriu portas para ele no começo do ano foi o Corinthians. Não sei como é que tá, mas ele voltou a jogar, né? Não sei como é que tava aquele imbróglio lá do doping, né? Mas ele voltou a jogar pelo Flamengo. Mas a gente sabe que a renovação dele, que já tinha sido, era pra ser, tava na gaveta, não tá na gaveta, não vai acontecer. O técnico Tite não gosta dele. Ele tá tentando arranjar algum lugar aí que ele possa vir jogar. E o Corinthians é uma das opções que eu acho que abriria a porta para ele. Ainda mais porque agora liberou ali uma parte da folha salarial. Você ia gostar dele aqui, Ana? Do Gabigol? Você prefere Yuri Alberto ou Pedro Raul? Eu prefiro o Gabigol para fazer gol. Você acha que ele é garantido?
Garantido é só o Boi lá em Parintins, né? Ele é mais jogador do que o Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. Ele é mais jogador que o Yuri Alberto, que o Pedro Raul, mas eu não sei se ele cairia bem no Corinthians. Ele é problemático, né? Junto veio o Kit e o Gabigol. Ele é um jogador que pensa nele primeiro, depois no clube. Mas não sei quem vai atrás do Gabigol, mas o Gabigol já escolheu onde ele quer jogar. E Gibson, ele tava usando aquela camisa All Black lindona do Coringão que o torcedor mesmo não consegue comprar, né? Não tá disponível no site, tá disponível em lugar nenhum. Mas ela não é só bonita, né? Ela vem acompanhada de uma ação aí antirracista e as primeiras informações sobre essa iniciativa saíram aí essa semana, né? Quando o Corinthians lançou essa camiseta tá fazendo baita sucesso, toda preta, enfim, que tem o mote todo do combate ao racismo, etc. A Nike e o Corinthians resolveram fazer outras ações. A primeira das ações extras, enfim, que eles tinham mencionado, já saiu essa semana a notícia, que é uma concessão muito bacana de 20 bolsas de estudo de nível superior, né? Com foco em administração, mas administrações de marketing esportivo. Essas pessoas vão frequentar o curso na FESP aqui de São Paulo, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 9 vagas dessas vão ficar com atletas não, jovens de programas sociais que a Nike patrocina. As outras 9 vagas vão ficar com jovens que já estão cadastrados no porque essa parceria da Nike do Rio é junto com o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa Escola, né? Então, 9 dessas vagas vão ficar com a Nike, 9 vão ficar com jovens do CIEE, e as outras 2 vagas vão para atletas federados do Corinthians. Então, cara, é uma proposta muito interessante, enfim, que vai facilitar o acesso a um tipo de ensino que normalmente as pessoas não teriam acesso, ou talvez até teriam, mas enfim, não ter o estímulo, né, de fazer. Enfim, vão ter esse estímulo para fazer. É uma ação muito bacana. Aparentemente virão mais ações. Essa é a segunda que eles, fora a camiseta, que eles anunciam, né? Então vamos ver agora quais serão as próximas. Muito legal, não é só linda, mas tem conteúdo também, a camisa do Coringão. Não é à toa que tá todo mundo usando aí, tá? Gente de outros clubes estão usando. Mas falou aqui e não falou de futebol, de bola no pé e bola na rede, né? Porque nesse meio de semana ganhamos de 4-0, fora o show, né? Do Argentinos Júnior na Sul-Americana, assim, eliminando os argentinos da competição, e vamos decidir na última rodada da fase de grupos contra o Racing na nossa casa, quem fiquem. Os dois estão classificados, quer dizer, mas tem um que vai para as oitavas direto e tem outro que vai fazer, o segundo colocado vai fazer um playoff até chegar nas oitavas. O Corinthians ganhando é o primeiro do grupo e passa direto. O Corinthians empatando ou perdendo ficaria em segundo lugar e teria que fazer essas 2 partidas a mais para chegar nas oitavas, né? É isso que a gente vai ver. Como é que você viu essa partida, Ana? Gostou do show do Yuri Alberto? Olha, eu achei que o Corinthians jogou melhor do que eu imaginava, foi mais fácil do que eu imaginava, né? O Corinthians fez uma pressão alta, como foi parecido com o do Fluminense, deu certo, conseguiu sair os gols logo no primeiro tempo, e mais de um gol, né? O Corinthians foi bem, depende só de si agora para se classificar diretamente para os playoffs da Sul-Americana, né? O que seria interessante, já que a gente não sabe muito bem como vai ficar apertado o Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu tinha, no nosso outro podcast, eu tinha achado que esse jogo ia ser bem mais difícil. Mas enfim, quando a gente foi lá, meteu 4. Já vai de qualquer maneira disputar pelo menos a vaga da repescagem lá, mas pode classificar direto, enfim, para as oitavas, né? Que eu espero que consiga fazer isso, enfim. E como vocês falaram, assim, tipo, manter a mesma receita, cara. Tem que botar os caras sob pressão, tá jogando em casa, cara. Mas quando ele consegue fazer essa pressão, né? Você vê, do primeiro tempo do jogo, dos 3 gols, 2 saíram dessa pressão, diretamente dessa pressão. Então, assim, rendeu frutos, né? Então, bora continuar. A fórmula tá aí. Vou falar aqui o que a gente falou depois da partida contra o Fluminense, né? Eu espero que isso torne-se uma tendência do Corinthians. Jogar melhor, fazer essa marcação alta, pressão, principalmente em casa. A gente precisa ter esse volume de jogo. Faz falta, né, agora aquele golzinho que a gente tomou bobo do próprio Racing no final da partida, né? Que é o empate ainda seria nosso. Mas o Corinthians tem por obrigação ganhar do Racing e ficar em primeiro lugar. Para mim, mais importante que a vitória é que o Corinthians mantenha esse tipo de jogo, mas esse padrão de jogo dentro e fora de casa. Enfim, agora no meio da semana mudaremos de competição, né? Vamos jogar com a Copa do Brasil, quarta-feira, 8 da noite, na Neoquímica Arena, contra o América de Natal. Na partida de ida a gente ganhou 2-1 de virada, né? A gente levou aquele gol
que a bola desviou, e se não tivesse desviado, muito provavelmente o Carlos Miguel teria segurado. E aqui a gente trouxe essa vantagem para casa, Ana. E agora, o que você está esperando para esse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil? Não, espero um jogo tranquilo. Eu não achei nada demais no América de Natal. Eu não acho que eles vão vir muito para cima. Eu acho que o Corinthians tem que se impor, tá descansado, tem que se impor o seu ritmo de jogo e abrir já 2-0 no primeiro tempo e fazer que nem fez contra o Argentino Júnior. Para mim, eu espero que o Corinthians mantenha esse mesmo nível, já que pôde descansar aí. Não, assim, vai jogar em casa, cara. Jogar sob pressão, que nem fez com a gente essa semana. Mesma receita, só que, assim, a gente fez um jogo bem abaixo da crítica, enfim, naquela partida. Eu acho muito difícil isso acontecer de novo, né? Jogar daquela maneira, enfim. Daquela, você diz, da partida anterior contra o Da América. partida anterior, sim, era o América do Rio do Norte. A gente jogou um jogo muito ruim, errando muitos passes, enfim. Então, jogando em casa, enfim, com o time descansado, fazendo a pressão, tem tudo pra conseguir um resultado tranquilo pra passar de fase numa boa. Mas, dito isso, a gente já viu que o time dos caras é suicida. Exemplo pra cima mesmo que se foda. Então é bom não dar moleza não, porque esses caras, eles não vão vir aqui fazer turismo. Cabe a gente mostrar o melhor futebol e conquistar a vitória, mas eles não de bobeira aqui não. Bora jogar sério, mas abrir um olhinho, porque esses caras vêm pra cima. E Dudu, você acha que essa situação toda do Cássio, despedida, tristeza, vários jogadores comentando nas redes sociais, enfim, vai atrapalhar ou vai ajudar nessa partida? A despedida foi ontem, né? Sexta e ontem a coletiva. A partida é só quarta-feira. Acho que não tem muito a ver, não. Eu acredito que até vai querer motivar os jogadores, se for pensar nesse lado, para querer apresentar um grande resultado na primeira partida sem o Cássio, né? Volto a falar, espero que o Corinthians faça, independente dos jogadores estarem tristes ou não, faça uma grande partida, não entre por regulamento embaixo do braço, né? Porque a gente quer ver isso, um Corinthians mais constante, que nem foi contra o Fluminense, que nem foi contra o Argentino Júnior. Estamos precisando, não dá para ficar nessa gangorra. Mas acredito que quarta-feira, se não entrar com o regulamento debaixo do braço, a gente consegue uma vitória. Tem essa semelhança, né, dessa partida da Copa do Brasil com a da Sul-Americana, né? O adversário vai impressionado, ele tem que atacar para se manter vivo na competição. E isso dá espaço para o Corinthians contra-atacar, enfim, e poder fazer melhor essa pressão também em cima da defesa adversária. Eu acho que o Corinthians tem mostrado mais dificuldade contra adversários que ficam mais fechados atrás, né? Ao mesmo tempo, assim, foi pra cá de 2-1, ou seja, um gol pra eles já leva pros pênaltis. Então, assim, eles não precisam entrar em desespero, né? Eles podem jogar por aquela uma bola a partida inteira, estando empatados, estando 0-0, 1-1, sei lá. Mas acho que enquanto a diferença for só um gol, eles vão chegar por apostar, eles vão sair atacando, vão jogar fechadinho, esperando aquele contra-ataque, aquela bola. E é um resultado apertado, um gol pode sair. Agora, conseguindo fazer mais um golzinho, aí o desespero vai bater neles e fica mais fácil pra gente. É que eu falo isso, Gibson, porque a gente achou, inclusive, que na partida de ida eles iam jogar mais fechados. E não foi assim que a gente viu, né? A gente viu eles indo pra frente e tentando fazer o resultado. Por isso que eu acho que eles devem repetir a mesma coisa, mesmo jogando fora de jogo. Mas realmente, pode ser que eles joguem por essa bola aí e seja outra tática que eles usem, já que não deu certo na primeira partida, né? E Ana, e as mulheres, as brabas? Continuam brabas ou deram uma suavizada? Olha, o Corinthians, o resultado foi bom, ganhou do Real Brasília ontem, né? Mas, de novo, o desempenho não foi tão bom. O gol saiu no finalzinho, o gol sai de uma jogada individual da Vicky Albuquerque, que o Corinthians está vivendo de algumas jogadoras que são muito decisivas. Vamos ver o que vai acontecer quando o campeonato afunilar. Por enquanto, o Corinthians está bem, está invicto, já está classificado, vaga segurada. E terça-feira começamos então o segundo campeonato, agora vai jogar 2 campeonatos, começa o Campeonato Paulista, Corinthians e Taubaté, terça-feira, 7h30 da noite, né? E vai ser na Fazendinha, já estão vendendo ingresso. Então vamos ver agora como é que ele vai administrar, até agora ele teve só um campeonato, ele não está rendendo muito bem, vamos ver agora como é que ele vai administrar 2 campeonatos. Ele quem, Ana? O Piscinato, Lucas Piscinato, que é o técnico que foi contratado para o lugar do Arthur Elias. Existe muita reclamação em torno dele, de quem gosta do futebol feminino do Corinthians, do Piscinato, porque ele não está fazendo o time do Corinthians render como deveria, apesar de ter o melhor time na mão. A gente está ganhando sim, estamos ganhando porque temos jogadoras decisivas. Vamos ver como que vai ser agora.
Enfim, vamos então encerrando essa live, este podcast 389, mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter ou X. Temos também o Facebook, Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E Ana, semana que vem não tem jogo do Brasileiro, não tem jogo do fim de semana, mas tem a Irmandade, né? Tem a Irmandade, domingo, 7h, vai comentar o jogo da Copa do Brasil, vai prever o jogo do Campeonato da Sul-Americana. E quem sabe aí a gente tem alguma definição de que quando vai voltar o Campeonato Brasileiro ou não. Apesar que a CBF tá meio morosa aí com esses assuntos, acho que a gente vai ter pouca novidade. Também tô achando. E Dudu, dá o seu chute aí pro placar do jogo na Copa do Brasil aí no meio da semana. 2-0 Corinthians. Gol de quem? Romero e Gustavo Henrique. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença de todos. Esperamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!